E aí, pessoal? Vamos lá. Só esperar o pessoal ir entrando aqui. Vou fixar o tema. Peraí. Ai. Só esperar uns minutinhos para o pessoal ir entrando. Tô só enviando aqui, pessoal, nesse aviãozinho que aparece aí, tipo, é o mesmo símbolo do direct, vocês podem clicar nele e enviar a live para os seus amigos. E ajuda a gente também aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vou chamar o meu amigo aqui. Olá! Ei, amigo! Boa noite, como você está? Boa noite, eu tô bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. O bom é que essa live aqui vai ser uma live de amigos, né? Exatamente. A gente aproveita e mata um pouquinho da saudade. Vai ser a live da saudade. Amigo, enquanto o pessoal vai entrando aqui, se apresenta Sim. pra gente. Então, pessoal, eu me chamo Matheus Chagas, eu sou psicólogo clínico, né? A minha área de atuação é psicologia humanista. E eu tô aí, né, trabalhando juntamente com todo mundo da área da psicologia, nessa área de saúde mental. E hoje eu acho que vai ser muito importante esse assunto, né? Esse tema que a Amanda trouxe, que é deixar ir. Eu acho que vai ser um tema que vai agregar muito, porque é uma questão que todo mundo vive, né? Todas as pessoas acabam vivenciando aí essa questão, esses dilemas do deixar ir. Acho que vai ser bem importante. Isso. Eu queria só pedir pro pessoal, tem esse aviãozinho aqui, o símbolo do direct. Quando você clica nele, você consegue enviar a live para os seus amigos. E quanto mais coraçõezinhos vocês clicarem, o Instagram entrega para mais pessoas a nossa live. E é bom que a gente vai Então fazendo também vamos. uma live bem comunicativa, né, Amanda? A gente também vai conversando com o pessoal. Quem tiver alguma pergunta, alguma questão para estar mandando para a gente, pode mandar, que entre um assunto e outro a gente acaba, né, respondendo as questões e acaba que fica também uma live mais didática, mais dinâmica. Fica bem Isso. interessante. Vocês podem ficar à vontade para mandar as perguntas de vocês, que a gente vai parando aqui em alguns momentos e vai respondendo. Uhum. Então vamos lá, vamos iniciar. Pode ficar à vontade, amigo. Eu quero mandar um beijo aqui para as minhas amigas que vieram aqui me prestigiar, nos prestigiar hoje aqui na live. Tô vendo aqui a Beth, da Beth Cerimonial, Karina Matos, da Casa K, que são minhas amigas, minhas grandes incentivadoras aí. Queria mandar um grande beijo. Rodrigo Assis, né? Meu companheiro, um beijo para Hum? você também. Todo mundo tá aí nos acompanhando. Então, pessoal, deixar ir, né, é um processo muito natural da vida. E as pessoas acabam não entendendo isso, né? Acabam sofrendo, e realmente é um processo que traz sofrimento, é um processo complexo. Mas algumas coisas são necessárias terminar, né, Amanda? Nas Sim, relações, né? Às vezes a gente vai perder um ente querido, que é a questão do luto, a mudança de hábitos, a gente tem que deixar ir alguns hábitos que a gente tem. O trabalho, aquele trabalho que te faz mal, aquele trabalho que acaba, né, não te trazendo nenhum tipo de saúde mental, nenhum tipo de qualidade mesmo. A gente tem que deixar ir algumas coisas também relacionadas à nossa casa, né, as nossas relações sociais em casa. E eu acho importante também essa questão de relacionamento, do relacionamento abusivo, por exemplo, né? A sim. gente tem que... Vamos começar falando sobre esse tema que eu acho que é muito importante, né, Amanda? Que Uhum. você é uma psicóloga que está aí se especializando, está estudando muito sobre esse assunto, que é em relação à questão do relacionamento abusivo, né? Em relação à mulher.
Por que que a mulher, por exemplo, ela não consegue deixar ir esses relacionamentos? O que que acontece? Né? Então é muito importante a gente tentar entender isso daí. O que que prende essa mulher nesse relacionamento? É o medo de É, estar só? nos meus atendimentos, às vezes até para orientação mesmo, eu sempre percebo que as mulheres têm muito medo e muita insegurança de deixar o parceiro ir. Por mais abusador que esse parceiro seja, por mais ruim que essa relação esteja, por mais sofrimento que essa relação esteja trazendo, elas têm medo de deixar ir. E aí é por vários motivos. Às vezes é porque a maioria das vezes o que eu escuto é: eu tenho medo de ver ele com outras pessoas. Eu tenho medo de passar na rua e encontrar ele. Como que eu vou reagir? Então, elas apresentam muito esse medo, essa resistência em deixar ir por medo de perder. Mas o que que é esse perder? Né? O Uhum. que que elas estão perdendo? De fato, elas estão perdendo mesmo? É esse o questionamento que eu sempre faço para elas. Vocês estão de fato perdendo? Porque se é Não um é, companheiro que maltrata, deixar ir para poder receber, né? Na verdade. sim, e deixar e para receber, porque às vezes também outro relato que eu escuto muito é: eu vou deixar aí, mas eu não quero me relacionar com outra pessoa. Mas você não precisa necessariamente se relacionar com outra pessoa. Às vezes você só precisa deixar ir para que a sua vida vá para frente, para que você tenha novos pensamentos, novas possibilidades, vivam outras coisas, talvez se dedique a outras coisas que você deixou para trás por causa dessa relação. E aí a gente precisa, eu sempre falo com elas assim: será que de fato esse deixar ir você está perdendo mesmo? É, e acaba que a pessoa, ela acaba tendo esse relacionamento abusivo, ele acaba sendo também, ele aliena a pessoa, né, Amanda? Então a pessoa Sim, fica também alienada, ela fica com essa questão, será que eu vou ser feliz também depois sozinha? Existem muitas frases, alguns paradigmas que, por exemplo, se sozinho tá, se junto estamos tá ruim, imagina se eu estivesse sozinha. Então existe também muitas questões culturais que o machismo também traz, que está sim. instalado na nossa cultura e que às vezes é um paradigma para a pessoa poder deixar ir, né? E as Tem uma coisas boas, ilusão, né, amigo, de uma que super ilusão. preciso estar com alguém para ser feliz. Se Isso, eu não estiver comprometida, eu não sou completa. É a tal da. Sempre tem alguma coisa, né? A tampa da panela, a minha outra metade da laranja. Mas é entender que nós não somos metade de ninguém. Nós somos exatamente. inteiros. O que Uhum, tem que vir alguém, se tiver que vir, tem que vir para agregar o que você já é. E não, e não para trazer complemento, não para te tampar, sabe? Não é a sua metade. Porque às vezes fica nesse pensamento de que ele é a minha metade, eu não vou ser feliz sem ninguém. E muitas pessoas têm um mau relacionamento com elas mesmas por pensar que precisam de ter outras pessoas para serem felizes. E aí, quando estão solteiras, vivem procurando pessoas desesperadamente, achando que é nessa pessoa que vai encontrar felicidade. exatamente. E muitas vezes a própria pessoa que está sofrendo, que está com aquela doença, está sendo prejudicada, né, na questão da saúde mental, ela que não deixa, às vezes, a pessoa ir embora, né? Ela Abrir quer mão. tanto que dê certo, ela quer tanto suprir essa falta, né, que ela ainda não se conhece, porque o autoconhecimento, né, se conhecer é muito importante. E a gente vive numa Sim, sociedade que às vezes não se conhece, né, Amanda? Não sabe quais não. que são suas emoções, quais são seus sentimentos. A gente tem essa dificuldade. Então é importante que a pessoa também ela deixe ir, né? Não somente. E se a pessoa quer ir embora, deixe ir, Uhum. sabe? Não E às prenda. vezes a gente precisa dizer para o outro: o que você está me oferecendo não é o suficiente, não está bom. Eu preciso que você vá Exatamente. embora. Às vezes a gente precisa mandar embora. É, Olha, essa relação está sendo ruim para mim, eu estou sendo prejudicada, e aí isso faz parte do autoconhecimento, como você falou. Quando eu conheço os meus limites, quando eu me conheço, eu digo não. Não, isso não é o suficiente para mim, isso não basta para mim, não está me fazendo feliz. E aí, além de deixar ir, é dizer vai,
Vai para que eu possa ser livre para viver feliz sozinha ou abrir portas para outras possibilidades. E às vezes a gente precisa expulsar mesmo. É isso, é verdade. E isso é uma questão que a gente pode levar para a nossa vida, né, na vida sentimental, na questão do amor, né, do relacionamento com amoroso, e também a questão da amizade, questão familiar, né? Ciclos vão se encerrar, né, Amanda? Na vida Sim. é assim, é natural que tudo termine, né? Tudo vai terminar. Isso vem da psicologia, né, humanista, existencial. Tudo vai ter um término. Mas pode terminar e pode iniciar um novo ciclo, né? Mas Quantas a vezes a gente gente não está vive... preparado, amiga. Eu costumo dizer que a gente não foi preparado para os fins, né? É Uhum. sempre Por isso que a os gente tem inícios. que, por isso que a gente tem que entender que o sofrimento é natural e que nós vamos sofrer com os fins. Faz E parte, não né, do nosso. adianta, faz parte do luto, faz parte o deixar ir. Você vai sofrer, é inevitável. Mas que Uhum, também a gente permita que esse sofrimento aconteça. Vamos sofrer, vamos então encerrar isso. Vamos sofrer, vamos nos permitir, nós somos seres humanos. Né? O sofrimento, ele também é uma forma de ressignificar. É um momento onde você pode parar para poder refletir, para poder fazer uma autoanálise, para poder se autoconhecer. Né? Então, eu acho muito importante a gente também ter essa consciência de que o sofrimento, ele é natural, ele é humano. Vamos nos permitir, uhum. sabe? Se é para sofrer, vamos chorar, né? E cada um tem o seu tempo, né, Amanda? A gente não pode também taxar nada. Cada um vai ter o seu momento, cada um vai ter o seu tempo, né? Tem tempo para tudo. Então, eu posso superar uma ida, né? Uma perda, alguém foi embora, o luto, por exemplo, quando a gente perde uma pessoa querida, eu posso superar isso em 5 dias, depois de 7 dias. Tem gente que vai ficar 4 anos e não vai conseguir superar aquilo, porque ainda não A conseguiu questão viver o é luto. quanto tempo eu me agarro a esse sofrimento, né, amigo? Sim, Assim, porque as nossas exatamente. emoções, os nossos sentimentos, a gente precisa viver. Isso aí todos a gente precisa viver e compreender que cada um tem o seu momento para acontecer. Uma vez eu ouvi falar assim de pessoas que vivem 10 anos agarrado ao luto do filho. 10 anos, 20 anos agarrado ao luto do marido. E aí a Uhum. gente precisa compreender que o luto ele tem um período para ele passar. Não tem uma regra certa. Ah, com 10 dias vai passar, com um ano vai passar. Igual você falou. Todo mundo tem um tempo para que isso aconteça. A questão é quanto tempo eu me agarro a esse sofrimento? Uhum. Quanto tempo eu carrego esse sofrimento aqui debaixo do meu braço e fico ali colocando a ferida o tempo todo? Né? Eu preciso usar esse sofrimento para refletir, para ver as possibilidades, para enxergar que existem coisas que têm que terminar mesmo e não adianta eu chorar, espernear ou carregar esse sofrimento por muito tempo, porque não vai voltar. E tem E coisas que. Pode falar. pode finalizar. E tem coisas que a gente precisa compreender que o que não pode ser mudado, eu preciso aceitar e tentar enxergar de outra forma, sem ficar pressionando o tempo todo. Tem que ser assim, tem que acabar, tem, sabe? Tem coisas que, infelizmente, não estão no nosso domínio. Uma delas é o luto. É igual, por exemplo, a Silvia de Antonelli fez um comentário. Muito difícil aceitar esse sofrimento, viu, Matheus? Eu também acho que é extremamente difícil, não é fácil, não é isso que a gente está falando, né? Mas Uhum, se você está sofrendo com um relacionamento, ou se você sofre por algum tipo de relacionamento mesmo alienante ou abusivo, e se essa pessoa está indo embora, o que você prefere? Sofrer no relacionamento ou deixar ir, sofrer, passar pelo processo de ressignificação, um processo, né, de resiliência, para você seguir em uhum. frente. Então a gente tem que se libertar dessas amarras, né? A gente tem que quebrar essa corrente e deixar ir, né? O que tem que ir, E tem que ir entender mesmo. que E entender que essa libertação, ela passa também pela autoestima, né, amigo? Porque, assim, Exatamente. esse processo né, que eu tenho acompanhado muitas mulheres que passam por esses processos de abuso, às vezes passam por coisas que nem imaginavam que era abuso. Como eu estou estudando muito isso, tem hora que eu falo assim, poxa, já passei por isso e nem sabia que era abuso. Uhum. Claro que, assim,
Existem abusos e abusos. Às vezes o seu companheiro vai ter alguma atitude abusiva que você, tendo conhecimento, você pode corrigir. E se ele Aham. identificar que de fato é abusivo e ele quer mudar, excelente. Vocês podem, com esse conhecimento, fazer uma mudança e continuar no relacionamento felizes. A questão é, quando eu identifico o abuso, quando eu digo para o meu companheiro que ele está sendo abusivo e ele concorda comigo, mas ele continua usando esse abuso contra mim, né? Continua abusando de mim, isso se torna um problema. E os abusadores, normalmente, eles exploram muito a falta de autoestima das mulheres. Porque eles veem ali Uhum. um lugar onde eles podem morar, onde eles podem explorar o tanto que for. Que se aquela mulher não tem autoestima suficiente, não se ama o suficiente, não se conhece, que nem o processo de autoconhecimento traz também a autoestima. Então, ele vai falar assim: eu posso fazer tudo o que eu quiser com essa mulher que ela vai aceitar. E de Uhum. fato é isso que acontece. Porque essas mulheres acreditam que nunca vão ser felizes sozinhas, que nunca vão encontrar uma pessoa que a ame tanto, né? Eu já falei algumas semanas para trás que o abusador normalmente elimina a confiança da mulher, mina a confiança dela nos amigos, na família e mina a confiança dela nela mesma. Porque a mulher começa a se. Normalmente o abusador vira e fala assim: ninguém vai te amar como eu te amo. Uhum. Você Ele só é o aliena, que né? você. Sim, aliena muito mais a mulher. E realmente ela começa a acreditar nessas coisas. Porque é um cara que ela ama. É o cara que ela ama e ele tá dizendo isso pra ela. Então, ela já tem uma autoestima fragilizada. E esse cara que ela ama tá dizendo isso pra ela, Uhum. ela acaba acreditando. Então, é entender que, assim, passa tudo isso, esse processo de deixar ir, passa pela autoestima. Porque eu preciso Uhum. me fortalecer, preciso entender que eu sou uma mulher bonita, que eu sou uma mulher capaz, que eu sou capaz de conquistar o amor de outras pessoas, tanto da família, quanto dos amigos, quanto de outro companheiro, se em algum momento eu desejar. Né? E Uhum. que se eu não encontrar um outro companheiro, que o meu amor, a minha autoestima, o meu amor próprio possa me bastar para eu continuar seguindo a minha vida. A questão é que a gente não pode ficar presa a um relacionamento abusivo aceitando migalhas, né? Uhum. Aceitando qualquer coisa por medo de deixar essa pessoa ir. É, exatamente isso. E Tem um comentário amanhã, aqui, amigo, é, da a- Rafaela, ela falou uma coisa bacana aqui que eu queria citar. Matheus Amando, uhum. parabéns pela abordagem de um assunto tão relevante, principalmente nesse momento de pandemia, que as agressões e feminicídios aumentaram. E esse é um assunto, assim, que está borbulhando, né? Porque hoje as mulheres estão sendo obrigadas a ficarem presas em casa com seus companheiros. Então, É, o índice de violência doméstica e de feminicídio aumentou muito mais. Porque essa mulher não tem como sair para buscar ajuda, né? E aí a gente precisa. Uma das coisas que me incentivou a falar para mulheres é para dizer para elas que elas não estão sozinhas, que eu, enquanto psicóloga e enquanto mulher, eu tô aqui para estender a mão, sabe? Para fazer o que eu puder. Eu participo de dois grupos de voluntários que eu dou assistência para mulheres que sofrem agressões. E eu falo com elas, assim, as que que me são encaminhadas, eu falo com elas. For meia-noite, me manda mensagem. For 3 da manhã, me manda mensagem. A hora que precisar, me manda mensagem. Porque na hora que bate o desespero, na hora que você não tem ninguém para te acolher, porque o que eu tenho notado muito, as mulheres que sofrem agressões, é que elas muitas vezes não contam para a família. uhum. Nem, às vezes os vizinhos sabem porque escutam a briga, mas não contam para a família. Por quê? Porque sentem vergonha. E é o que eu sempre digo para elas, não são vocês que têm que sentir vergonha, é o agressor. Não é a vítima que tem que sentir vergonha, é o agressor. Né? Então, se por algum motivo elas não encontram essa rede de apoio em volta, a gente está aqui para poder fazer esse trabalho, né? E socorrer no que a gente puder e no momento que a gente puder. Então, a É gente isso, precisa ficar atento e denunciar, gente, pelo amor de Deus, denuncia. isso mesmo. Não é com você, se é com o vizinho, com a tia, com o vô, denuncia. E são vários fatores, né, que acabam dificultando essa denúncia, como você falou. Às vezes o medo da família também reagir de uma forma agressiva, a forma também que ela vai ser vista, né, vai ser julgada
porque existe muito isso também, né? O oprimido sempre acaba, né, tendo uma culpa, mas ela permitiu, mas ela É, deixou, né? Então isso a é uma mulher, questão. a mulher que sofre violência e até mesmo abuso, né, psicológico, ela sempre é a culpada, Uhum. vista da sociedade. Porque a sociedade vai dizer assim, ó, O short. Por que você saiu com esse short? A não, se sociedade sempre. aconteceu porque você tava com essa roupa. Ah, você usou Exatamente. batom vermelho é de puta. Ah, mas você tá com esse sorriso na cara é porque você tá convidando, Olha, sabe? a sociedade. É, e tipo assim, Infelizmente, a cultura machista, né? é a cultura machista que oprime a mulher o tempo inteiro. Eu, como mulher, já passei, às vezes, ser simpática com algum homem e ele achar que eu estou dando mole pra ele. E eu dizer assim, não, não quero ficar com você. E o cara dizer assim, não, mas você tá rindo pra mim. O meu sorriso, a minha roupa, não é convite para homem nenhum achar que tem o direito de falar esse tipo de coisa. Sabe uma coisa que eu passei esses dias no Instagram e que eu fiquei de cara, porque eu já tinha visto relatos, mas nunca tinha acontecido comigo. Eu Uhum. fiz um comentário numa página, uma página de memes de sexualidade, sabe? Fiz um Aham. comentário lá, nada muito, né? Não tava me expondo nem nada, fiz um comentário. E um cara achou que ele tinha o direito de vir no meu direct para poder dizer que o pau dele era tal tamanho, que eu iria ficar feliz com ele. Então, assim, é muito é muito invasivo, sabe? É muito agressivo essas formas do homem achar que tem direito ao corpo da mulher, que ele tem direito, é, que tudo que a mulher está fazendo é uma permissão para que ele haja contra a gente. Então a gente precisa, infelizmente, assim, a gente vive numa sociedade que pune a mulher o tempo todo. Um exemplo disso, amigo, é, por exemplo, quando uma mulher sofre, vamos colocar uma violência doméstica ou um abuso sexual, e ela Uhum. vai para a delegacia. Primeiro, quando ela chega lá, são homens que a recebem. Homens que, querendo ou não, têm pensamentos machistas. Então ela já chega lá, já se sente oprimida, Ela já chega lá penalizada, né? Ela já chega lá. penalizada. E aí ela precisa relatar aquilo várias e várias e várias vezes. E aí, muitas vezes, o relato dela é colocado em xeque. O Sim. relato dela é questionado. Ah, mas você não quis, não. Ah, mas se você mora com esse cara é porque você tá pedindo pra apanhar. Ele já te bateu outras vezes. Por que que você não saiu dessa situação? Uhum. Então, essa mulher, ela é agredida e abusada várias vezes. Ela é Uhum. abusada pelas leis, que às vezes não funcionam. Ela é abusada pela procura, né, numa delegacia. Ela é abusada muitas vezes pelos seus familiares, que duvidam dela, que acham que se ela casou, ela é obrigada a ficar casada. Ela é abusada pelo seu companheiro, que deveria, de certa forma, a proteger, né? Então, assim, é muito difícil. E aí, essa mulher tem muita dificuldade, às vezes, de largar tudo isso. Porque, às vezes, é tudo que ela tem. Causa sofrimento, mas é tudo que ela tem. É verdade. Tem um E eu acho muito. detalhe, né? Karine, Pode falou falar, muito. amigo. E eu acho muito importante toda essa experiência, tudo isso que você está trazendo para a gente, para que as pessoas também possam se identificar, sabe? Porque às vezes as Uhum, pessoas elas estão passando por relacionamentos abusivos, né? Com alienação, e elas não identificam isso, justamente por causa da nossa cultura. Isso é cultural, né? O sim, machismo ele está instalado em todas as escalas da nossa cultura. Então, assim, é muito importante que a gente possa compreender isso. Eu acho que você ter trazido isso, né, foi uhum, muito importante para essa questão de deixar ir, sabe? Para que as pessoas possam realmente se identificar, para que as pessoas possam ter essa luz, sabe? Assim, de entender como que funciona, que às vezes são em pequenos atos, né? E sim, também essa questão do cara que não é abusador, mas também é machista dentro de casa, que escolhe a sim. roupa que a mulher vai usar, né? É ele que decide se ela, que Dita horas que como ela vai ela deve se sair, comportar. igual o ciclo de amizade que ela vive, sabe? Uhum, Então, assim, tudo isso são já sinais de que você está vivendo em um relacionamento
que existe um abuso aí, né? Eu acho que é importante dizer pelo lado, né, da vítima, do que ela sofre, e é importante dizer também que a sociedade, no geral, e eu posso dizer de mim mesma, que eu já tive esse Uhum. pensamento quando eu era mais nova, de, se uma mulher apanha é porque ela gosta. Se ela tá com esse cara, é porque ela gosta de sofrer. E a gente precisa urgentemente desconstruir esse pensamento. Porque ninguém gosta de sofrer. E ninguém nasceu para sofrer. A gente precisa entender que se uma mulher ela está passando por algum tipo de abuso, por algum tipo de violência, ela precisa ser acolhida e não acusada. Por que esse Exatamente. acolhimento? Porque quando eu acolho uma mulher que está sofrendo, ela consegue forças para sair dessa situação. E aí, infelizmente, eu já debati até com mulheres de dizer assim, não, mas ela apanha porque ela gosta. E eu dizer assim, não é porque gosta, a gente tem que pensar como um todo. Às vezes essa mulher não tem uma renda, às vezes essa mulher está vivendo sob ameaças, né? Às vezes essa mulher tem filhos e ela tem medo. Como que vai ser a vida sozinha com os filhos, porque às vezes a família não acolhe. Então, assim, a gente precisa entender que existem vários fatores para uma mulher continuar numa situação de abuso. E eu, como uma pessoa de fora, o que que eu posso fazer? Acolher esse sofrimento, acolher essa mulher e ser suporte para ela, sabe? De dizer para ela, eu estou com você. Vai ser difícil, vai ser pesado, mas eu estou com você. Porque às vezes é disso que a mulher precisa. Pra, sabe, ter o fôlego de vida. E eu vejo uns relatos também, amigo, de pessoas dizendo assim, ó. Ai, mas eu insisto tanto com a minha amiga, eu falo com ela várias vezes, mas ela não quer sair disso. Mas não é que ela não quer sair, é um processo. Entende que se uma mulher ficou 3 meses, 4 meses com um cara e ele foi abusivo com ela se apegou de alguma forma. E para ela Isso. desconstruir isso, não é fácil. E às vezes tem todas essas questões que você colocou, financeira, social. Sim. Às vezes a mulher tem filhos com o homem. Às vezes ela não, ela a casa, como que ela vai sair, para onde que ela vai, né? Então Vai tudo fazer isso o são quê? fatores limitantes que ela pensa tipo 10 vezes antes de sair de casa, antes de tomar atitude, antes dela Sim, deixar ir. Os sim, medos são muitos, né? Todas muito. essas questões sociais, financeiras e tudo isso que você falou aí realmente são questões que acabam limitando e paralisam mesmo. E aí, Paralisa. como você falou, sai do acolhimento e vai para o julgamento, né? Mas Uhum. fulana não sai desse relacionamento porque não quer. Mas aí também entra essa questão da empatia, da gente poder se colocar no lugar do outro, né? Amanhã eu vou estar Se até com a colocar de Beth, fato, né, amigo, no lugar do outro, porque a de palavra empatia fato, ficou tão banalizada, né? Porque às vezes as totalmente. pessoas pensam assim, empatia é eu me colocar no lugar do outro. Não é Uhum. simplesmente isso, é você se colocar no lugar do outro, com a vivência do outro, com o entendimento do outro, com o sofrimento do E outro. na realidade Eu do não outro posso me mesmo. colocar no, e ir na realidade do outro. Eu não Uhum. posso me colocar no seu lugar sendo Amanda, com as minhas vivências, com a minha realidade, sabe? E isso é muito maldoso de se fazer, até Com porque quando eu certeza. digo assim, ó, para uma pessoa, essa mulher não sai porque ela é sem vergonha. Mas eu tive condições de sair do meu casamento que não estavam me fazendo bem, e fazer essa comparação é muito injusta e muito maldosa. E ela destrói as mulheres. Destrói assim, de jogar mesmo, já tá com a autoestima baixa. Já tem um companheiro que abusa dela de tantas formas. Entende? Uhum. Então, a gente precisa de fato exercer a empatia de fato do que ela é. Tem uma pergunta aqui, ó. O Rodrigo até falou que tem umas perguntas aqui, só que desceu tudo de uma vez aqui para mim. Vamos ver se a gente consegue. Peraí, eu tô lá em cima. Ó, quando a Miriam mandou assim, ó, e quando o outro não avisa que vai nos deixar? Muito difícil superar. De fato, é muito difícil de superar quando a gente é abandonado, né? Porque quando a gente é abandonado, o que que nos resta? De pensar assim, dos vários porquês Uhum. e que justificariam esse abandono e ficar com esse processo de luto que foi um rompimento assim inesperado, né? E aí tem que se cuidar, porque de fato é difícil você. Eu falo que quando você é deixado assim do nada,
é meio que uma rejeição, né, amigo? E lidar com a rejeição é muito difícil. A gente quer Muito difícil. aprovação o tempo todo. E quando eu recebo rejeição em troca, isso nos frustra, isso nos põe para baixo. A gente acaba saindo da realidade da vida, né? A gente quer ser amado, quer ser feliz o tempo todo, e a vida não é assim, né? A Não. Karine já colocou aqui, o abuso acontece de forma gradativa, manipulação, abuso emocional, moral, para depois chegar no abuso físico. Geralmente é essa que é o... Existe um ciclo da violência, eu até tenho ele aqui, sabe? Porque eu estou Uhum. trabalhando num ciclo. Deixa eu ver só se eu acho aqui, mas normalmente, acho que eu não vou encontrar, não. Mas normalmente ele passa, começa por abuso emocional, né? Que é eu te dizer, você não vale nada, quem é você, você não vai ser nada sem mim, e aí o ciclo do abuso vai aumentando. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Aqui, Amanda, teve um comentário muito legal aqui. O Ah, Sidney Trindade colocou assim, super interessante o assunto, e também existe o abuso de mulher para homem. sim. Claro que em menor número, mas vejo aqui no meu prédio que moro que isso acontece. O rapaz fica só de cabeça baixa, dá dó. Existe. É, Eu acho que existe, assim, né, para as duas partes, sempre vai existir essa questão mesmo, né, assim, o primeiro de se dizer é que é algo que nem se pode comparar. não pode comparar, Diria exatamente. que 1% são homens que sofrem abuso e 99% são mulheres, pela sociedade machista e tudo. Claro que a gente também precisa dar atenção para esses homens, né? Ninguém nasceu para sofrer, a gente está aqui para poder ajudar que todo mundo seja liberto e tenha as relações livres. Uhum. Mas realmente a gente precisa acolher também esses homens e entender o sofrimento deles. A gente não pode Com menosprezar certeza. de forma nenhuma. Uhum. Cada sujeito tem as suas questões, né, amiga? A Karine E colocou aqui, como a família pode proceder para tentar ajudar a vítima a sair do domínio do agressor? é prestar suporte. É Uhum. dizer eu estou com você, é acolher esse sofrimento, né? Porque muitas vezes a mulher, ela, no momento da crise, ela desespera, então a gente precisa acolher esse sofrimento dela e dar todo o suporte. Não entender que essa mulher não é porque ela tá te dizendo a primeira vez que esse cara bateu, que foi a primeira vez que ele bateu, ou que ele abusou dela. Não significa que porque ela acabou de te contar, ela vai sair de casa ou ela vai largar esse abusador imediatamente. Como a gente falou antes, isso tudo é um processo. Um processo que pode às vezes levar dias, às vezes meses, às vezes anos. O que a gente precisa entender e trabalhar é pela libertação dessa mulher. Principalmente, assim, em todos os casos, mas principalmente quando tem o agravamento da violência doméstica, né? Violência física. Porque a partir da violência física, é, infelizmente, assim, é muito triste falar isso, e eu fico Uhum. de fato muito triste quando eu vejo os relatos, porque da violência física para partir para o feminicídio, infelizmente, é um pulo. Eu tirei aqui, ó, rapidinho no ciclo da violência, da violência, né? Uhum. Ele começa com aumento de tensão, que aí começa com os abusos psicológicos, e aí, né, ele tenta de toda forma provocar essa mulher, provocar a ira dela, e depois Uhum. ele vai para o ato de violência, a violência Uhum. física, e Ele aí instiga, né? ele volta para o arrependimento e ele começa um Uhum. comportamento carinhoso de dar presentes, de te amo, de não vivo sem você, você é minha vida. E aí Manda esse flores. manda flores e aí esse ciclo vai se repetindo. Eu tô escrevendo algo sobre o ciclo da Uhum. violência, acho que é muito interessante, só que eu quero explorar cada ciclo da violência. Eu falei aqui muito rapidinho, mas assim, é muito importante a gente ficar atento. E é o menor sinal de violência ou de abuso verbal, gente, abuso psicológico. Alerta essa pessoa, alerta sua amiga, alerta seu amigo. Quando você vê o cara falando assim, não, você não vai sair com essa roupa.
Ou você não vai Uhum. usar esse tom. Nossa, você está rindo demais para todo mundo, sabe? Então dá uma cutucadinha nessa mulher, por mais que às vezes ela fique com raiva num momento, mas não deixa de alertar, não. Uhum. Tem mais alguma pergunta, amigo? Vamos ver. Acredito que pergunta não. Mas assim, Amanda, eu acho que é importante também as pessoas terem essa ideia, sabe, de deixar embora. Eu acho que as pessoas têm que trabalhar isso mesmo, essa questão na saúde mental, que elas precisam se libertar, não somente de relacionamentos, né? No caso, amorosos. A gente falou aí da questão da mulher que sofre algum tipo de violação, né, de algum tipo de relacionamento abusivo, e que ela tem essa dificuldade de deixar ir essa relação por tudo isso que a gente já falou, né? Então, por exemplo, amizade também. Amizade é uma coisa que a gente precisa ter muita consciência, né? Do que essa amizade está trazendo para a gente de bom, qual que é a troca, o que isso está fazendo com que a gente cresça, né? Porque eu acho que isso é importante. E analisar mesmo, se você tem uma amizade tóxica, né? Uma amizade que não Uhum. valoriza os seus Abusivas, pontos porque existem positivos, amizades abusivas, tá, gente? amizades abusivas também existem. Então, assim, isso é muito comum. Que a gente também possa deixar ir, né, Amanda? A gente precisa deixar ir para que a vida possa fluir, para que a gente possa ressignificar. E o que a gente tem que ter a consciência é que sempre vai haver renúncia. Sim. Nós sempre vamos ter que renunciar a alguma coisa, né? Seja para relacionamentos amorosos, seja para amizade, seja na questão familiar, né? Às vezes Eu tem algum. costumo dizer, amigo, que quando a gente coloca várias coisas aqui no braço, Uhum, uma hora não vai caber. Uma hora, para eu uhum, pegar algo que eu quero muito, eu vou ter que deixar algo sair, algo ir. uhum. E isso serve para tudo na vida, como você já falou. Serve até para objetos que a gente guarda em casa, né? Às vezes a gente enfia o guarda-roupa de Exatamente. coisas e acha que a gente Objetos. precisa de tudo. E aí E um dia, esse é um momento ótimo para a gente deixar ir esses objetos, sim, essas roupas, tudo que a gente tem também que não está mais, né? Ou também coisas que a gente tem em casa, que tem valor, mas que você não usa mais, para mas que que você pode servir possa, para outras pessoas. que pode seguir para outras pessoas e, de certa forma, se você vai estar ajudando alguém, né? Você vai estar Uhum. fazendo algo por alguém. E só por esse gesto, eu acho que já vale muito a pena, né? Desapegar aí de várias coisas. E nesse momento esse momento é, de pandemia, eu acho muito importante que as pessoas reflitam, até mesmo, como você falou, coisas de casa mesmo, objetos, roupas. Na limpeza de casa é um momento muito assim, né? Limpeza de guarda-roupa, vamos colocar assim. É um Sim. momento muito bom de você refletir. Porque eu estou deixando coisas materiais irem para que eu possa conquistar outras. E da mesma forma, é na minha mente. Eu falo com meus pacientes o seguinte: a mente da gente é como se fosse uma caixinha. E aí a gente vai botando um tanto de coisa lá dentro. Tem muita coisa Vai enchendo a cachola. tem muita coisa que é inútil. Às vezes a gente guarda um monte de não que a gente tinha que dizer. A gente guarda um monte de frustrações que a gente poderia vivê-las, mas lá deixar aí. A gente vive guardando muitos lutos. E aí, enfim, a gente vai guardando muitas coisas dentro dessa caixinha. E chega uma hora que essa caixinha não fecha mais. E o que eu Exatamente. tenho que fazer? Uma limpeza, igual eu faço no meu guarda-roupa. Jogar coisas fora, deixar ir, para que outras coisas, outras possibilidades, outras vivências possam acontecer. Uhum. Tem Exatamente. um. Essas ideias, esses pensamentos, esses sentimentos, né? Que a gente possa realmente é, usar esse momento para estar fazendo um momento reflexivo, né? De autoaceitação, autoconhecimento. É um momento que a gente está mesmo podendo parar para pensar mesmo, né? Para a gente Eu falo assim, resolver coisas. ó, eu vejo muitos relatos dos meus pacientes falando assim, ó. Nossa, mas essa quarentena parece que todos os dias são os mesmos dias. Então vamos variar. Um dia eu vou limpar o guarda-roupa, outro dia eu vou limpar a cômoda, outro dia eu vou limpar minha mente, outro dia eu vou limpar meu coração.
E vai limpando, gente. É igual a propaganda do Desapega. Vocês lembram da OLX tinha uma propagandazinha do Desapega? E é isso que a gente tem que fazer, desapegar, deixar ir. A Renata Lima mandou aqui, ó, como identificar abusos que não são físicos, aquele que é emocional. Renata, faz uma visitinha lá no meu perfil. Eu tenho várias frases lá, ditas por abusador. Eu tenho certeza absoluta que você vai se identificar com uma delas. E tem várias dicas Uhum. lá sobre abuso. A gente falou alguns também aqui, né, Amanda? De abuso. Falamos. Falamos sobre abuso emocional. Eu lá no meu perfil eu coloquei alguns tipos de abuso que são frases Uhum. abusivas. Por exemplo, para o seu próprio bem, o que esse abusador está fazendo, a culpa é sua, É, sempre a culpa é da vítima, né? E por aí vai. Tem isso é pro várias. seu, isso é pro seu bem, né? É, é tipo Essa frase. justificando, né? Eu tô fazendo isso, mas é para o seu bem. Será É, que é? tipo, você não vai sair com seus amigos, mas fica Uhum, tranquilo, porque isso é pro seu bem. Então, são frases que a gente tem que começar a refletir mesmo. E a gente tem que deixar ali em todas as áreas da nossa vida, né, Amanda? O sim, trabalho também é um dos agravantes na vida de muitas pessoas, porque muitas pessoas trabalham com aquilo que não se identificam, que não uhum, gostam, e o trabalho acaba ficando ali realmente como uma fonte de renda, né? Fica como a centralidade da sua vida, porque o trabalho é a centralidade da vida. Mas ah, como você vai colocar como centralidade da sua vida algo que você não gosta, algo que você não está satisfeito, algo que você não está sendo valorizado, né? sim, Lógico que hoje é, nós estamos vivendo um momento econômico do país muito complexo, né? Então, uhum, às vezes, um dos medos, né, de deixar ir pode ser a questão econômica, a questão sim. realmente da sobrevivência, mas que eu acho que tem que ser algo que tem que ser repensado. Sim, eu acho que foi na segunda-feira que eu falei um pouquinho sobre profissões. A gente, né, amigo, na faculdade, quanto que a gente escutou, né, de psicologia não dá dinheiro, que dá dinheiro que dá dinheiro é Engenharia. engenharia. E aí eu falo assim, ó, Ah, eu costumo brincar o seguinte, a única coisa que eu sei que dá dinheiro é o Silvio Santos. De resto, ou você trabalha, ou você tem pai rico, né? Mas não é a nossa realidade, ou seja, a gente precisa trabalhar. A questão é entre você escolher o que te dá dinheiro e o que te satisfaz. Porque às vezes você tem uhum, muito dinheiro, mas vive infeliz. Vive, exatamente. não gosta do que faz, vive insatisfeito, tá sempre reclamando, no domingo à noite já fica com raiva porque tem que trabalhar na segunda de manhã. Eu já passei por essa experiência. Então, às vezes, é necessário você optar pelo que você gosta para trazer uma satisfação de vida, tá? Para que você possa se sentir feliz e grato pelo que você está fazendo, tá? Uhum. Se você dormir e acordar, talvez esse dinheiro não é, talvez o salário não é aquele maravilhoso, mas você tem a paz de se deitar e de dizer assim, eu fiz a minha tarefa, eu estou satisfeito com o que eu estou fazendo, né? Entender que nem tudo é dinheiro, nem tudo são bens materiais. Que a gente também tem que É. pensar na nossa satisfação, no nosso bem-estar. E a gente tem observado aí que com o passar dos anos, né, a taxa de depressão relacionada ao trabalho vem crescendo de uma forma muito grande, né? Então, assim, Sim. a curva está muito alta. Então, as pessoas estão muito insatisfeitas com seus trabalhos. Então, acho que tudo isso faz parte de um projeto de vida que, às vezes, as pessoas acabam não fazendo um projeto de vida, né? O que eu quero, o que eu não quero. Porque tudo realmente é por etapas. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento. E quando você faz um projeto de vida, você pode planejar, né? Você pode ter um objetivo, você pode tentar chegar lá no seu objetivo. E às vezes a pessoa está trabalhando, está insatisfeita com o retorno que a empresa dá, né? Que muitas das vezes tem muitos funcionários que são bons e não tem retorno dentro das empresas. Então, assim, você tem que realmente fazer uma autoanálise do seu trabalho, do que você está fazendo e do que te deixa feliz, sabe? Eu acho que se não te deixa feliz, se é uma coisa que está afetando a sua vida, se você deixa de dormir, se você realmente tem coisas que te afetam, né, internamente na empresa, tem que ser repensado. Você tem que Uhum. pensar se o seu caminho está sendo o correto, né? Se você está indo pelo caminho que você deseja.
Então, acho que tudo isso É, faz parte do planejamento de vida também. isso. Você pode, né? Claro que sim, a gente também não pode generalizar que existem pessoas que são obrigadas a trabalhar naquilo que não gostam, né? É isso que a gente falou. E é muito triste, assim, essas situações. A gente precisa analisar o que de vida está acontecendo, o que está acontecendo com essa pessoa, o histórico de vida dela e por que ela está nessa situação. Mas sempre que possível você encontrar algo que te satisfaça de verdade, assim. A gente vive numa busca tão constante por ter demais. Eu quero ter o melhor celular, eu quero ter a melhor casa, eu quero ter o melhor carro. E muitas vezes tem tantas pessoas que têm tudo e são frustradas, são tristes. São pessoas que não têm prazer na vida. Então, a gente sabe muito bem que o segredo da felicidade não é dinheiro, né? É, Talvez o segredo da felicidade seja você buscar coisas que de fato te satisfaçam. Talvez o que me satisfaz não vai satisfazer você. Talvez para alguém fazer engenharia seja a melhor coisa do mundo, a alegria da vida. Ele consegue ganhar dinheiro e consegue ser satisfeito. Talvez para o catador, por exemplo, ele gosta do trabalho dele, ele se satisfaz com aquilo. Talvez não ganhe grande dinheiro, né, esse rios de dinheiro, mas satisfaz ele tem paz para poder dormir e descansar. Então, às vezes a gente tem que preocupar com isso, a nossa satisfação. Aquilo que a gente que está nos satisfazendo, que está nos trazendo felicidade. Outra coisa que é muito importante dizer também é que às vezes existem pessoas que estão numa corrente assim por, por dinheiro tão desesperadora que abre mão da família, às vezes não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos, né? Para a esposa, mãe, sabe? Nunca vê ninguém porque está sempre trabalhando. Então, às vezes, por um lado, está satisfeito com o dinheiro, mas pelo outro, acaba perdendo a família, né? Deixando. Aí você tem que analisar o que é que você quer deixar aí. Porque às e vezes não dá para agarrar tudo. e são resquícios, né, do capitalismo, né? Essa Sim. questão aí de trabalhar e da questão da competitividade, e você é aquilo que você tem, né? Uhum. Então, assim, a gente acaba tendo aí um foco muito grande na questão do capitalismo. E isso acaba realmente prejudicando a saúde mental da pessoa, porque ela começa a perder o foco, né, do que é o trabalho, por que trabalhar, né? Uhum. E o dinheiro realmente vira o foco, né? Ter coisas vira o foco, né? Uhum. Então eu quero ter o melhor telefone, como você falou, o melhor carro. E aí você se pega, às vezes, num relacionamento de amizade com pessoas que começam competições, ou até entre o próprio casal. A gente vê Uhum. muitos, né, muitos casos aí em terapias de casal, que o próprio casal, eles competem entre eles, né? O que, que vai ter, Sim. o que, que um tem, o que, que o outro não tem. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né, para que a vida seja também de uma forma mais Que o nosso valor significativa. não está no que a gente tem, né, amigo? A Exatamente. gente é muito mais do que o que a gente tem, né? Claro, igual você falou, a gente, né, tá no capitalismo, é um ciclo, mas talvez seja nosso papel quebrar isso, de entender que eu não preciso ter o melhor celular para ser bem aceito. E se essas pessoas não me aceitam porque eu não tenho o melhor celular, será que são de fato pessoas que seriam agradáveis de estar perto? São pessoas que vão me somar alguma coisa? Porque pelo menos, eu prefiro estar perto de pessoas que me incentivam a crescer, a ser mais por mim, do que ter. Porque o que eu tenho pode perder assim, ó, do nada. Por exemplo, um celular, um ladrão pode chegar e levar meu celular, eu posso perder ele em algum lugar, sabe? E o que eu sou, fica. Quem de fato eu sou, Exatamente. fica. E fica pro resto da vida. Valorizar aquilo que realmente tem valor, né? Esse que é o final do raciocínio. E eu vou estar amanhã com a Beth Cerimonial, justamente para falar sobre o poder do elogio, né? E eu acho que quando você está, né, em meios sociais, com amigos, com família, com pessoas que você gosta, como que isso é importante, né, Amanda? Essa Uhum. questão de elogiar o outro, valorizar o que o outro tem de melhor. Então, já deixo para vocês aí um convite, que vai ser domingo, nós vamos gravar amanhã, juntamente com a Beth Cerimonial, e o programa Fábrica de Sonhos,
Ele é gravado durante a semana, vai ser amanhã a gravação, e domingo vai ao ar esse programa. E eu vou estar lá para falar um pouquinho sobre o poder do elogio na vida das pessoas. Manda para mim que eu divulgo também. Vou mandar. E eu também tenho um projeto, Amanda, que chama Mulheres de Luz, né? Voltando Uhum. na questão da mulher, que eu pensei sobre ele há um tempo atrás e coloquei agora, né, nesses últimos meses na quarentena, algumas mulheres lá. E foi muito importante, sabe, esse projeto. Eu acho que a gente tem que valorizar a mulher mesmo. A mulher tem que ter direito, a mulher tem que ser reconhecida. E quanto mais a gente enaltecer, elogiar e trazer realmente essas questões, mais mulheres vão se inspirar, né? Porque eu acho que é A isso gente que precisa, importa. a gente precisa colocar as mulheres em evidências, né? Em evidência, A né, gente amigo? precisa Em colocar as destaque. mulheres em evidência. E nós estávamos, né, o mundo estava em uma grande subida, né? As mulheres, elas já estão no mercado de trabalho, elas já estão competindo em relação a salários, a direitos mesmo, bem Uhum. parecido com os homens. Ainda existe, né? A gente sabe que infelizmente ainda existe uma desigualdade, mas a gente estava numa curva que estava subindo. Então a gente precisa continuar lutando por esses direitos, né? E esse projeto foi uma forma de trazer mulheres, trazer exemplos, né? Como não é o meu lugar de fala, eu trago mulheres para mostrar como que é importante a gente falar sobre elas, como que elas fazem diferença na vida das pessoas e como que isso é importante. Sim, Então fica aí também muito bacana. fica um convite para o pessoal estar visitando o meu perfil e lendo as histórias dessas mulheres que assim são incríveis. E nas próximas semanas vão sair mais algumas por aí. São histórias Ah, que muito ótimo. bem legais. Na próxima semana eu vou trazer aqui uma advogada e vai falar sobre o direito da mulher, porque a gente precisa discutir isso. Precisa dizer que as mulheres têm direito e fazer esse direito valer a pena. E aí eu quero convidar quem já está aí. Amiga, a nossa live vai cair. Eu quero te agradecer demais. Eu te Você agradeço vai pelo falar um pouquinho. convite. Foi muito importante. Não deu para a gente falar sobre tudo que a gente queria hoje nessa live. A gente também tinha que entrar num assunto muito importante que é o luto, né? Que é a Uhum. questão de deixar, o medo de deixar ir as pessoas que se foram, né? Que faleceram, que é a questão do luto. Mas a gente deixa para uma outra live para a gente poder aprofundar nesse tema, falar um Mas pouco vamos sobre ter outras isso. lives, com certeza. E vai ser bem Sim? importante isso aí. Eu acho que é um assunto que é muito importante para todo mundo, né? Que é essa questão do luto, de como vivenciar isso. Cada um tem seu tempo, mas é um assunto que vai levar mais tempo para a gente poder estar destrinchando mesmo e conversando com o pessoal. Eu te agradeço muito, muito, muito pelo convite, tá? Espero que em breve a gente possa fazer mais coisas juntas, né? Projetos Vamos. juntos e que a gente continue aí lutando pelos direitos das pessoas que mais precisam, né? As pessoas que precisam de evidência. E eu Uhum. acho que é isso que importa. A gente está sempre na luta, né? Principalmente em relação à psicologia. Nós temos esse papel, né? Esse papel para Sim, a sociedade, de lutar por todos que precisam, né? Para trazer equidade e justiça. verdade. Amigo, muito obrigada mesmo, de verdade, pelo carinho, pela amizade e por vir aqui falar um pouquinho pra gente. E com certeza eu vou te chamar para outras lives. Você não tem direito de não aceitar. Vamos Então conversando. tá, Eu quero gente, agradecer a obrigada. todas as pessoas que tiveram presentes aqui na live Sim, hoje. Não vou falar nomes, porque eu é tive muita gente. vários amigos que tiveram por aqui. Eu tive várias pessoas que são clientes também lá da Promove, né, que estão aqui também que tiveram na live e que nos Uhum. prestigiaram. Eu quero muito agradecer e espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma, né, Amanda? Sim. Gente, muito obrigada mesmo, de verdade. Se vocês puderem seguir o meu perfil, tiverem curiosidade de saber um pouquinho mais sobre a mulher, sobre o direito das mulheres, sobre essa relação da mulher com ela mesma e com a sociedade, é só me seguir, Amanda Diniz, psicóloga, que lá eu falo um pouquinho. Se quiserem mandar também perguntas no direct, eu respondo daqui a pouquinho. Tá bom? Obrigada, Obrigado, amigo. gente. Beijos. Tchau. Tchau.